Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2, um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Por um Fio dá título à exposição de Joana Vasconcelos e Vítor Costa, no Museu da Água de Coimbra. Esta exposição celebra o Dia da Água e alerta para o consumo consciente deste bem, cada vez mais considerado um luxo. O Museu da Água, para celebrar este Dia Nacional da Água, apoiou-se mais uma vez no trabalho conceptual e artístico de dois grandes artistas. O Vítor Costa, conhecido de todos nós em Coimbra, e a Joana Vasconcelos, que não precisa de qualquer apresentação. Houve então um contacto com os artistas, a ver se aceitavam trabalhar em conjunto. Não podemos esquecer que é uma coletiva, apenas de dois artistas, mas é uma coletiva. Não podíamos ter ficado mais satisfeitos com as respostas, porque foi de ambos imediatamente aceite. Primeiro foi o primeiro contacto, depois ainda foi o procurar o título para a exposição e, de certa forma, escolher as obras, porque a Joana tem uma obra vastíssima e o que é que nós iríamos colocar no Museu da Água. Temos duas peças, uma que é composta por dois chuveiros e desses chuveiros há então um jorrar de água de uma forma muito luxuosa. Nós podemos ver por todo o trabalho da linha, algumas pedrarias, algum espelho. Este luxo, esta beleza do recurso está bem patente nesta obra. E também numa outra obra que além destes elementos também ainda tem plumas, que é um lavatório. São tudo elementos pelos quais jorram a água e que nós em casa abrimos a torneira e não pensamos no valor que está a ir pelo cano abaixo. E estas duas peças casam muito bem com as obras do Vítor, que utilizam muito a cor azul, outras nem tanto, mas também alguns tons térreos, que nos levam para memórias, mas que também nos obrigam, de certa forma, a olhar para a exposição como um todo, e como um todo onde há este equilíbrio entre a terra e a água. A questão ecológica, a questão da defesa do planeta e a questão de que nós, por um pormenor, pomos em causa o futuro. E por um fio, e então no Museu da Água, por um fio de água, perdemos recursos e perdemos memória. Por um fio de linha, de lã, por um fio de seda, nós encontramos passado, encontramos milhares de anos de uma tecelagem milenar que os árabes trouxeram para a Península, e eu sou de Almalaguês e, portanto, naturalmente, aproveitei esta oportunidade também por um fio para poder trazer uma mensagem de esperança às tecedeiras que vão definhando numa arte fantástica e num processo de trabalho moroso, difícil, mas com obras fascinantes. Achei interessante pegar na temática e trabalhar um pouco entre a tecelagem, entre a ecologia
e pegar na pintura e misturar esta coisa toda com algumas instalações, nomeadamente esta, que é uma peça que junta 2 óleos, em que eu trabalho um pouco a água, o ambiente da água, e depois lhe juntei uma torneira aberta, para mostrar o desperdício das nossas vidas. E, portanto, a arte, a pintura, a escultura, a instalação tem também essa função. A função de chamar a atenção, a função de chocar, a função de alegrar e a função de nos fazer pensar, parar para pensar. E então é nesse contexto que eu resolvi trabalhar um bocadinho. Algumas peças que nos mostram uma tecelagem de Almalias, algumas colchas, os bordados, os puxados, sempre na lógica de que todo este trabalho e toda esta mostra é feita por um fio de suor, por um fio de lágrimas, por um fio de amor, por um fio de futuro. Fomos ao encontro de 2 antigos alunos da nossa escola, licenciados em Comunicação e Design Multimédia. A paixão pelo design e construção juntou-os novamente, desta vez para criarem pranchas de surf feitas em madeira. Unda é o nome deste projeto. Unda significa flow e significa onda, significa mar. Portanto, o flow é aquele estado mental que, quando entras numa onda, tudo desaparece. Chamem-lhe meditação, chamem-lhe nirvana, chamem-lhe o que quiserem, mas quando se entra numa onda, está-se mesmo em flow e tudo desaparece. E naquele momento não existe antes, não existe depois, é ali, é agora. Como tudo na vida, surge um bocado por acaso. Há cerca de um ano eu vim aqui ter com o Gui. O Gui já tinha convertido algumas carrinhas e eu ia começar a converter uma carrinha para a autocaravana. E vim aqui roubar-lhe um bocadinho do conhecimento que ele já tinha e da experiência e de trocar ideias. E ao mesmo tempo comecei a surfar. Não queria ir comprar uma prancha, queria fazê-la eu. E começámos a investigar que tipo de materiais que eram precisos para fazer uma prancha convencional. E reparei que utilizava muito plástico e eu não queria usar plástico. E então pusemos mãos à obra e bora arriscar e tentar fazer uma prancha em madeira. E para a primeira experiência correu mais ou menos bem. A ideia era criar uma marca, nunca sabíamos se isto poderia ser um projeto, se iria haver sequer uma segunda prancha. Portanto, a ideia era, se a minha prancha ficasse bem, portanto, a minha prancha era a cobaia, a do Gui seria a seguinte, e acabámos por fazer a dele também, e já fizemos mais algumas entretanto. Começamos por fazer o desenho da prancha. O desenho da prancha pode ser baseado em características específicas que nós queremos. Após termos desenvolvido então todo o esqueleto, a espinha e as costelas, passamos ao processo de maquinação num software 3D. Desenvolvemos as diferentes espinhas para depois cortar na CNC. A CNC foi uma máquina que foi desenvolvida por nós. Quase na sua maioria, a madeira que está à vista nas pranchas é portuguesa, é de produção nacional.
É feita em Paulónia e é portanto, cultivada em Portugal. Ainda não é possível ter muita madeira, neste momento estamos à espera de madeira para fazer mais pranchas, porque esgotou, porque há limitações muito grandes para o cultivo desta árvore, que é uma árvore que cresce muito rápido. Em cerca de 10 anos temos uma árvore com 10, 12 metros. Era ótimo substituírem o eucalipto por paulónia, porque as paulónias que são plantadas são estéreis, não propagam, são ultra resistentes ao fogo, só consomem água nos 2 primeiros anos, que é preciso regá-las, a partir daí elas tomam conta de si. E é uma madeira ultra leve, o que surpreende as pessoas depois quando pegam nas pranchas e dizem: "Oh, isto não pesa nada." Compramos a madeira em cru, alinhamos a madeira conforme os desenhos que queremos. Às vezes aproveitamos algumas simetrias da própria madeira, quando são 2 folhas feitas do mesmo tronco, aproveitamos a simetria dela para criar desenhos engraçados na prancha e no resultado final. São feitas 2 folhas, que é a parte inferior e a parte superior, e depois basicamente é colocado o esqueleto dessas folhas, é recortado à volta, são colados aqueles que nós chamamos os rails, que vão permitir alguma curvatura, e depois é começar a desenvolver todo o shape e toda a necessidade para criar a prancha final. A diferença entre surfar com uma prancha de madeira e surfar com uma de fibra e plástico. Bem, para já estamos muito mais à prova de danos acidentais, porque a madeira é muito mais resistente, mesmo antes de ser fibrada suporta o nosso próprio peso, é muito mais resistente também ao desgaste da utilização. Acho que a grande diferença é no sorriso que vemos nas outras pessoas. Quando nos veem na praia e vêm perguntar: "Esta prancha é de madeira?" E depois digo: "Sim, fui eu que fiz." E conto toda a história da prancha, mostro como foi construída e do início ao fim de toda a explicação há sempre um sorriso na cara das pessoas e as pessoas dizem: "Epá, um dia vou ter uma prancha de madeira." Nós estamos no Instagram, essencialmente. Futuramente poderemos ter um site, logo se vê se isto se transformar num negócio. Mas para já estamos em Instagram em unda.eu. A terceira e última exposição inaugural do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, do ciclo de que é feita uma coleção, dedica-se ao tema tensão e narratividade. José Maçãs de Carvalho, um dos curadores desta coleção, conduz-nos pelas obras e artistas em diálogo. Esta é a terceira exposição deste ciclo, não é? Que foi iniciado o ano passado com curadoria minha e de David Santos, o curador da coleção de arte contemporânea do Estado. O principal objetivo deste ciclo é mostrar algumas das obras mais importantes que estão em depósito aqui no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra e que pertencem à coleção do Estado, não é? Cerca de 200 obras. E, portanto, esta terceira exposição é uma espécie de terceira unidade orgânica, não é? Neste caso, em torno da imagem e da palavra, ou da tensão que existem obras que incluem a linguagem ou a escrita, a intenção com uma ideia de narrativa. Não é? São obras que, de alguma maneira, não têm uma relação pacífica com a história da arte, não é? Porque muitas delas não são pintura pura, não são fotografia pura, não é? E, portanto, a presença da escrita em potência, como por exemplo na obra, numa pintura de Emerenciano, não é? Gesto originário, não é? Que pode dar ou não
lugar a uma escrita semantizada, não é? Por exemplo, ou a presença da palavra numa fotografia de João Tabarra. É uma espécie de imagem pós-apocalíptica, por exemplo, até numa pintura de Gerard Burmester, que é uma pintura muitíssimo clássica, mesmo até romântica, do ponto de vista da história da arte e da pintura, e que de uma forma disruptiva é colocado um tecido com uma frase retirada de uma obra de Brecht, por exemplo, não é? Essa tensão é muito visível, por exemplo, nesta obra, não é? Queremos ver a pintura, queremos ver, digamos, o gesto pictórico. Narratividade, que é esta característica funcional para a própria narrativa, não é? Como caminho para a própria narrativa, não é? E, portanto, podemos ter obras que têm uma relação nítida com os gestos performativos, como, por exemplo, um políptico da Helena Almeida, não é? Uma série de gestos, não é? No sentido de resolver aquilo que tem pela frente, não é? Que normalmente é sempre também uma tensão entre o gesto criativo e a pintura, o suporte, não é? Ou, por exemplo, um diálogo em potência numa pequena e extraordinária pintura de Álvaro Lapa, não é? Corpos em ação ou partes de corpos, não é? Como, por exemplo, as mãos, duas mãos que se abraçam de Pedro Gomes, ou esta fotografia que dá início à exposição da Shirin Neshat, esta artista iraniana-americana. É uma imagem muito tensa, ela mesma, são umas mãos e uma bala, ou duas balas, na qual, na própria pele da imagem, ela inscreve ou escreve um excerto de um poema de um poeta iraniano. E essa escrita é uma escrita pictórica, não é? E talvez seja o único momento em que a tensão entre palavra e imagem é resolvida. Nós conseguimos ver aquela escrita pictórica como imagem, não é? Ao contrário de todas as outras intervenções em que temos uma escrita alfabética, quer seja em português, quer seja em inglês ou quer seja em francês, e, portanto, nesse momento nós nunca conseguimos resolver a tensão, porque nunca conseguimos ler e ver ao mesmo tempo, não é? Que a linguagem e a imagem formam-se em hemisférios diferentes. A obra da Shirin Neshat é uma síntese, é uma possibilidade de síntese para nós ocidentais, digamos para nós, ou para aqueles que não dominam a escrita persa. A terceira sala é sempre a sala que faz uma síntese de todo o tema e de toda a exposição, não é? Como, por exemplo, a obra, este díptico que temos aqui do Matt Mullican, não é? Parece uma linguagem, mas simultaneamente também se aproxima de uma escrita geométrica, não é? Ou, por exemplo, esta pintura de Vítor Pires Vieira, não é? De alguma maneira esta palavra interrompe, outra vez, como muitas outras obras, interrompe uma leitura imediata e uma leitura puramente pictórica, não é? E remete-nos para um lugar, noutro país, noutro sítio. Destacaria também outra obra neste terceiro piso, que já é um repetente nestas três exposições, que é a obra a pintura de João Vieira. Descobrimos também uma escrita em potência que nós não reconhecemos imediatamente, ou teremos muita dificuldade em encontrar significado para ela, não é? Que é como se a escrita andasse a voar ou a divagar dentro daqueles sólidos geométricos que a obra tem. O grande desafio curatorial é sermos fiéis ao subtema, não é? Mas, pontualmente, dar-nos ao direito e até ao dever de podermos fugir e podemos ter uma leitura menos estrita do conceito curatorial, não é? Porque cada espectador vai projetar nas obras as suas próprias narrativas interiores, não é? E, portanto, aí, digamos, não será tão óbvio, não é? No fim destas três primeiras exposições, e que coincidem com um ano e tal de vida do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, a coleção ex-BPN, e portanto pertence agora ao Estado português, era uma coleção relativamente muito pouco conhecida, não é? Portanto, do ponto de positivo, estas três curadorias têm de mostrar ao país, à cidade, mas também ao país, aquilo que estava por ver, digamos, não eram obras que já não eram mostradas há muito tempo. Também há que referir, do ponto de vista do público, tem sido um tremendo sucesso. Na verdade, já há muito que havia este desejo de haver um centro de arte contemporânea em Coimbra, não é? Que de alguma maneira pudesse fazer também aquilo a que eu costumo chamar, ou pudesse aumentar este
polígono cultural da cidade no campo das artes visuais, não é? Que é, obviamente, construído com outras instituições que têm uma longa tradição de prática e de mostra de arte contemporânea em Portugal. O 19 de outubro marca o Dia da ESEC e também o arranque do novo ano letivo. Este dia foi celebrado com uma leitura pelos alunos de teatro e com uma conferência sobre os desafios do ensino no presente e no futuro. Bom, o Dia da ESEC comemora-se no início do ano letivo. Portanto, o início de um novo ciclo é sempre uma oportunidade para renovar, fazer um balanço daquilo que se passou e renovar votos e projetos para o próximo ano letivo. E, portanto, nós estamos no início do ano letivo cheios de expectativas, cheios de otimismo em relação àquilo que vai ocorrer durante este ano letivo. É um sentimento de alegria por ver as escolas de novo cheias, por ver que os estudantes estão a voltar onde têm que estar e os professores também, e que as escolas voltam a ter comunidade, voltam a ter a vida e a terem aquilo para que foram construídas. Quanto aos novos estudantes, como eu já disse no discurso, parabenizar, porque a realidade é que passamos mais do número de vagas que a ESEC tem neste momento, portanto há muitos sonhos aqui por cumprir, sem dúvida alguma, sem contar com os estudantes que temos atualmente. Somos uma escola que está a crescer imenso, com imensos estudantes e que a realidade é que se formos ver para fora temos imensos estudantes de sucesso e mesmo os que possam não se notar, acredito que estejam a fazer um trabalho excelente enquanto profissionais e todo este processo eu acho que vai ser possível, acho que os estudantes vão conseguir cumprir os seus sonhos. Os concursos nacionais de acesso são sempre bons para a Escola de Superior de Educação, este ano não foi uma exceção, portanto temos as vagas todas preenchidas, na segunda fase portanto, ficamos já sem vagas para a terceira fase, é sempre um ou outro aluno depois que não se matricula, mas grosso modo, temos um número de estudantes a concorrer aos nossos cursos que é bastante mais elevado, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais candidatos do que vagas e, portanto, isso é muito positivo para nós, portanto, dá-nos uma informação de que os nossos cursos são, de facto, cursos que os estudantes querem, são cursos que são avaliados como tendo qualidade e que correspondem a necessidades, portanto, e àquilo que são as necessidades e aquilo que os estudantes procuram. A ESEC tem uma capacidade de crescimento muito grande, nomeadamente os cursos da área da comunicação, do desporto, têm uma margem de crescimento do número de alunos muito grande e, portanto, a nossa aposta é a construção de um novo edifício, de um novo espaço, com outras condições de trabalho e que possam colocar a ESEC com o número de alunos que nós pensamos que é muito fácil no médio prazo, que é mais 50% do que tem hoje. Hoje, e cada vez mais, já não há áreas específicas de uma instituição. A instituição deve abrir os seus horizontes, foi o que nós fizemos. E hoje nós proliferamos, digamos, para vários domínios de formação, e eu penso que a escola, só por isso, engrandeceu. Antes, ao contrário do que os outros diziam, que se estava a desvirtuar e a perder a sua missão inicial, eu acho que não, só enriqueceu. Até porque uma formação multifacetada, plural, diversificada, só enriquece. E enriquece até pelas experiências dos professores e dos próprios alunos, porque os alunos têm características diferentes. Os alunos, um que vai para a educação, ou que vai para o turismo, ou para a gestão, ou o que seja o que for, são características diferentes. E essa mistura, digamos assim, esse andar, acompanhar em simultâneo todos esses alunos com características diferentes, só enriquece. Professores, alunos e a própria em si, a instituição em geral. Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play. Até lá, fica o convite para acompanharem o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.